que eu acho de igrejas por estilos ou igrejas organizadas a partir de um estilo, né? Seja ele musical, seja ele por uma tribo urbana ou por classe social ou por hobbies que alguém tem, né? Por gostos, afinidades. Então, antes de falar disso, eu quero falar outras coisas aqui, né? Primeiro, boa parte do tratamento que reformados, né, ou calvinistas, neopuritanos dão a essas questões, eu acho que mais adoecem do que ajudam, né? Porque sempre quando vão falar da igreja do outro, né, ou do jeito do outro ser, sempre falam com um senso de superioridade, né? De que o outro é inferior intelectualmente, é inferior moralmente, é inferior tradicionalmente e por aí vai, né? Então, primeiro, eu não acho que esse seja o jeito correto de abordar a questão. Segundo, é que existe gente de Deus comprometida com o Evangelho, piedosa nessas igrejas também, né? A sua igreja local ou a sua tradição, ela não é o ponto fraco do coração de Deus, o queridinho do coração de Deus, né? Deus, ele tem pessoas em outros lugares além do seu cerco, né? Ele ama pessoas e fala com pessoas em outros lugares. E terceiro ponto é que toda igreja, por mais que ela evite, ela acaba assumindo algumas características culturais, né? Não existe uma epoqué existencial, né? Você vive em algum lugar, as pessoas também vivem em algum lugar. Você e as pessoas acabam recebendo uma carga cultural e por mais que a gente tente se desvencilhar em alguns sentidos, isso pode ser positivo, a gente não consegue totalmente se desvencilhar. Contudo, uma coisa é ser inevitável, né? Outra coisa é ser intencional, essa identificação cultural muito grande. E por que eu não curto muita ideia? Porque parece que eu curto, né? Você olha pra mim, pô, esse cara gosta de uma igreja que toca rock e tal, mas não é isso também. Por que eu não gosto muito da ideia? E por que eu, mais uma vez, fui para uma tradição mais confessional, e que não se liga a essas coisas exatamente. Primeiro, porque a sociedade ela já é dividida por tribos. Essas tribos que existem na sociedade, elas são já fonte de identidade para as pessoas. Normalmente, não existe só um estilo. Por trás de estilos, muitos deles, pelo menos, implica numa ideologia que você carrega. Boa parte dessas ideologias se choca com a fé. Então, se você é um punk, por exemplo, dificilmente você é só um punk. Se você é um punk e é uma menina, a possibilidade daquilo te empurrar para o feminismo é grande. Se você é um cara, a possibilidade de você ser um anarquista é grande também. E existem elementos que podem se chocar com a fé nisso daí. Não que a igreja, por estilo, ela exclua ou coloque Jesus de lado. Mas existem tendências de organizar igreja por estilo que vai gerar consequências dentro do contexto ali, né? Dentro da vida orgânica dessa igreja. Uma dessas consequências, por exemplo, é que as pessoas elas vão reproduzir um vício cultural de excluir quem não faz parte daquela tribo. Isso é uma tendência grande. Então, se eu tenho uma igreja que é de motociclista, ou uma igreja que é de roqueiro, ou sei lá, é muito possível chegar o carinha lá com seu topetinho, né, sapatinho, camisa social, que gosta de um pagode, de um samba, ele se sinta um pouco deslocado, porque a igreja ou as pessoas ali vão reproduzir um pouco dos seus gostos pessoais e aquele cara não vai se identificar com isso. Então existe essa tendência e ele vai se sentir excluído ou intencionalmente por parte das pessoas, talvez nem sempre, mas às vezes sem intenção. O segundo problema de organizar por estilos uma igreja, eu acredito que a pessoa ela pode talvez não entender muito bem a sua identidade em Cristo e começar a fazer sínteses.
né? Ah, então eu sou um skinhead que me converti. Aí a minha igreja está organizada meio pro meu estilo. Então eu começo a fazer uma síntese entre as coisas que eu tinha ali na minha tribo, ou tenho na minha tribo, e a fé cristã. E aí não são poucos casos em que a pessoa, por exemplo, skinhead e cristã, em algum momento ela deixa uma das coisas de lado, por exemplo, o cristão, e fica só com o movimento, ou é hippie, ou é surfista, e fala, são só momentos de identidade e que eu posso abandonar. E acaba deixando, porque a relação dela não foi uma relação muito diferenciada. Terceiro ponto, e esse é muito importante, eu acho que quando uma igreja se organiza assim, existe a possibilidade das pessoas elas não desfrutarem de toda a beleza que Cristo proporciona à igreja. Né? Quando você organiza, por exemplo, uma igreja só para jovens, esses jovens vão perder os referenciais de casais mais velhos cristãos, de idosos cristãos, de como ser um idoso cristão, de famílias cristãs. Como que eu organizo uma família? Por quê? Porque ali só vai ter jovem. Então uma igreja voltada só para um estilo faz ele perder uma riqueza muito grande que ele poderia obter estando numa igreja múltipla, vamos dizer assim, né? Com várias pessoas diferentes. Então quando você organiza em torno de um esporte ou de hobby, né, em torno do surfing, do skate, você perde a dimensão de múltiplas vivências de espiritualidade e da expressão da fé em vocações diferentes. A mistura enriquece. Eu ser um professor, mas conviver com um contador, o que é um contador? Nem sei o que um contador faz, né? Mas me enriquece saber como que o cara consegue manifestar a fé cristã dele lá na contabilidade, mexendo com um monte de coisa estranha, que são números, né? Meu Deus, para que tem números? Mas foi Deus que criou, né? A gente tem que agradecer, né? Então, e mais um problema que eu vejo é a tendência de impor certos gostos sobre outros nessas igrejas e perder a oportunidade de renúncia do que é secundário. Eu, por exemplo, eu gosto de rock, de vários tipos de rock. Na minha igreja, eu mais ou menos lidero o louvor ali, né? Eu organizo toda a liturgia, não só o louvor, mas a liturgia, as leituras dos salmos que vão ser feitas, tal, os momentos litúrgicos. E não são os meus gostos que prevalecem. Por quê? Porque eu tenho que escolher uma música que conduz toda a congregação a cantar. Não pode ser uma música que só eu vou conseguir cantar ali. Inclusive, músicas que eu acho que os ritmos são muito chatos. Mas o culto não gira em torno de mim e não gira em torno dos meus gostos. Eu não sou o começo e eu não sou o fim da fé cristã. A fé é da igreja. Então não tem que ficar girando em torno do que eu quero, do que eu gosto, do que eu acho. Não, tem que ser uma questão, quanto mais comunitário for, melhor. Quanto mais trouxer, trazer todo mundo junto ali, melhor. Mas na Bíblia não fala assim, né? Que nós temos que se fazer judeus para com os judeus, gregos com gregos, etc. Sim, né? Por isso eu não acho que a identidade em Cristo, ela elimina nossas particularidades, nossos estilos, nossos gostos. Ela não elimina nossa individualidade. Eu acho que existem frentes missionárias que podem usar o skate, que podem usar o rock, que podem usar a moto, que podem usar o surf para atingir pessoas. O segredo é sempre essas frentes missionárias não se tornarem a igreja, mas se integrarem à igreja, com múltiplas manifestações missionárias, unindo tribos sob uma igreja que jamais uma sociedade uniria. Construindo uma rede ali de relacionamentos entre pessoas que jamais se relacionariam. Então, apesar de eu reconhecer a importância de vários ministérios, eu acho mais importante a igreja ter cara de igreja. A igreja tem que ter cara de igreja. O culto tem que parecer culto. A pessoa vai no culto não para ter uma experiência semelhante à que ela já tem num bar. Ela vai na igreja e parece um bar. Mas então vai no bar. Então, a igreja precisa ter uma cara de igreja, um culto ser um culto. A pessoa vai lá porque ela sabe que as pessoas vão adorar a Deus lá. Isso já é um critério. Para que eu vou na igreja? As pessoas vão adorar a Deus? Então não vou. Ou eu vou, porque eu sei que é isso que eles estão fazendo lá.
A igreja servir não como um meio de identificação tribal, né? Não só mais um meio de êxtase e experiência emocional, porque isso daí vai acabar fazendo perder o culto em prol do público. Então, a igreja é o local em que as tribos são reunidas debaixo de uma nova e de uma única identidade que é Cristo, não para reproduzir coisas que já estão na cultura. Ela dialoga com a cultura, mas ela não precisa se transformar em cultura. Não precisa se adequar de modo absoluto à cultura. Senão a relevância dela é diminuída ao invés de ser ressaltada. Bom, é isso aí, galera. Sei que não é um tema que agrada muita gente, não. Mas eu acho que é importante pelo menos a gente pensar nessas coisas aí, né? Ainda que você mantenha uma ideia de uma igreja tribal, você pelo menos pensar em como saber integrar tribos diferentes, pessoas diferentes dentro dessa igreja aí. Valeu!